Muito boa tarde, já decolamos, você viu aí. Estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Para toda São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. E a partir desta semana também nós temos a novidade da transmissão ao vivo, recebida também pelos smartphones através do canal como é que chama, Adolfo? Facebook. Do Facebook, à disposição também ao vivo no nosso programa. A página da TV Rio Preto na internet, você consegue localizar o Facebook e a partir daí assistir o nosso programa por qualquer meio de transmissão. Pode ser, por exemplo, o smartphone, é mais uma facilidade para você. E a gente gostaria, inclusive, que você interagisse com a gente, conversasse, comentasse, mandasse perguntas, enviasse questões, inclusive para as nossas entrevistas aqui. Na entrevista de hoje nós vamos falar um pouco sobre decoração, sobre arquitetura especialmente. Para isso estamos recebendo aqui dois jovens representantes de uma nova geração de arquitetos de São José do Rio Preto. O Kedson Barbeiro e o Bruno Mamuro. Os dois estão participando da ICASA, né, que se realiza até esse final de semana no Iguatemi, em São José do Rio Preto. Na verdade, reproduz ali ambientes domésticos de muito bom gosto, né? As pessoas que visitaram, muitas pessoas devem ter visitado a ICASA esse ano. Sim. Certamente se depararam com novidades, inovações que vocês puderam apresentar para isso, para esse público. E eu gostaria que vocês começassem falando exatamente um pouquinho sobre isso. Kedson, o seu espaço lá é uma sala de leitura, não é isso? Sim, uma sala de leitura. Gostaria que você falasse, nós vamos ter umas imagens aí, mostrar algumas imagens da sala de leitura que você criou lá para a ICASA, e queria que você explicasse os critérios que levaram a essa solução. Vamos lá, Isael. Pode ver. Primeiro, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, tá certo? Eu que agradeço. É o seguinte, essa sala de leitura é um espaço diferenciado, eu idealizei como se fosse um ambiente dentro de um container. Por que isso? Porque eu acho que o container hoje dentro da arquitetura é algo inovador e prático. Muitas vezes a gente tem lá a nossa casa, temos um quintal, um espaço livre, a gente precisa ampliar a casa, mas a gente não quer ter aquela dor de cabeça de contratar pedreiro, pintor, isso aqui e tal. Então há a possibilidade de a gente desenvolver um projeto dentro de um container e colocar lá em casa, onde você tem um ambiente a mais sem aquele transtorno de uma obra, né, que uma obra gera. E essa solução do container tem sido adotada por algumas pessoas no Brasil, especialmente? Sim, no Brasil ainda é algo novo, mas é muito utilizado em outros países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, mas eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos para a área comercial, como lanchonetes, por exemplo. Já desenvolvi, né, projetos em container. E também essa onda de truck food é uma adaptação do container também, né, para esse pessoal do truck food. Então a minha ideia foi trazer essa tecnologia, né, que é uma tecnologia renovável, uma tecnologia barata, que está dentro dos quesitos da sustentabilidade, e a partir daí eu acabei criando o ambiente. Como vocês viram na foto, o ambiente ele é pequeno, né? O espaço é bem reduzido. O container mede o quê? Normalmente o container mede o quê? Geralmente ele mede 2,40 por 2,40 de altura por 7 de comprimento. Aí nós temos só um fragmento, né, para ilustrar, né, porque como é uma amostra de arquitetura, a gente apenas está ilustrando essa possibilidade. Né? E dá para fazer uma sala de leitura no espaço de um container, então? É isso que você viu, a gente fez, trabalhamos toda a questão da iluminação, tem todo o mobiliário. Como eu disse, tem esse apelo à sustentabilidade, então eu criei o mobiliário lá, fui eu mesmo que criei, eu quis utilizar tudo aquilo que pudesse ser renovado. Então eu fiz alguns móveis com caixas de fruta, reaproveitamento de caixas de fruta, né? A gente criou uma estante que está naquela lateral direita. Ela fica quase na vitrine, né, da loja que funcionava, onde hoje funciona a ICASA, não é isso? As pessoas têm então até o final de semana para visitar e não perder a oportunidade de conhecer essas soluções inovadoras. É o primeiro ambiente do ICASA, né? Quando você chega na mostra, você já logo de cara vê. Então, eu fiz questão de manter o container no formato original, quer dizer, a gente vê todas as paredes metálicas, né? Que elas podem ficar in natura, assim como pode ter um tratamento térmico e acústico, até mesmo um revestimento, mas a minha ideia foi deixar in natura, né? Porque
eu quis ter esse apelo mais jovem e mais tecnológico, né? Do metal, amostra e tal. E fui criando o espaço de acordo com aquilo que a gente precisa. Eu fiz como se fosse o meu espaço de leitura, né? Então, no meu espaço de leitura em casa, eu tenho as lembranças que eu trago de viagem, eu tenho um presentinho outro que a gente quer guardar de recordação, isso depende muito tem de cada os meus pessoa, livros, né? E tal. E depende aí, muito de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que dada a atividade jurídica, por exemplo, ele vai ter muitos livros, talvez muito mais do que uma pessoa em outra área. Então você tem que pensar também nisso, né? O espaço para acomodar esses livros. Não é isso? Isso mesmo. Então, e aí, e o mais interessante é o seguinte, que os próprios livros, os próprios objetos que a gente vem colecionando no dia a dia, isso pode ser um objeto decorativo. Muitas vezes a gente tem muita coisa legal guardada dentro do armário e tal. Dúvida. A minha ideia foi deixar tudo aberto realmente para expor tudo isso, entendeu? E para mostrar que isso pode ter uma harmonia com o ambiente. Que a gente vê pela foto, o resultado foi muito bacana, né? Eu imagino que as pessoas que viram, o que você sentiu das pessoas Porque as pessoas quando visitam um espaço como esse, que vocês estão proporcionando ao público lá no Iguatemi, muitos deles já estão procurando uma ideia para aplicar em casa, né? Então as pessoas já, nossa, que boa ideia, como é que tem sido a receptividade disso, a hora que as pessoas veem a sua sala de leitura lá? Olha, eu acho que eu consegui agradar todas as faixas etárias. Que bacana. E esse foi meu objetivo, porque eu quis trabalhar com alguns elementos que agradasse desde uma criança a uma pessoa de idade, por exemplo. Então, eu pensei numa pessoa idosa que gosta de ler seu jornal todo dia, sentar lá, tem a iluminação em cima, fica mais prático de ler e tal. Quer dizer, qualquer livro que ele queira pegar, tá à mão, não sei o quê. Como eu também quis agradar uma criança. Claro. Por isso que eu usei aquele puff em formato de banana, que é para a criança ficar ali lendo seu gibizinho e tal. Tem uma luminária no chão, de repente ela quer deitar, arriscar e tal. Então, isso que eu idealizei realmente atingiu, o ideal foi atingido. Porque as pessoas que visitaram o espaço falaram assim, Kedson, que bacana, olha, me agradou. Isso, uma pessoa de uma determinada idade. E de uma outra idade falou a mesma coisa. Você atingiu vários segmentos, bacana, que bom. Mas ao mesmo tempo eu percebo o seguinte, que existe uma barreira cultural. Então eu vi críticas também, né? Então, da mesma forma que agradou a uns, a outros, pô, você é louco, você fez isso daqui, putz, isso daqui não é para uma amostra, tal, mas é uma questão conceitual. Eu acho que a gente está ali para mostrar as novidades, as tendências e as soluções. Esse é o nosso objetivo. Kedson, e eventuais dificuldades que, você falando de um container, numa cidade como São José do Rio Preto, onde a temperatura média anual passa dos 40, né? Sim. Certamente tem exigências muito fortes em relação à climatização e à iluminação, né? Claro que isso está contemplado no projeto, né? No caso é contemplado, sim. Nesse caso não, porque é apenas uma amostra. Mas aí a gente tem todo o tratamento de isolamento acústico, porque o metal ele tem um ruído, né? Então numa chuva, a gente precisa ter esse tratamento acústico, tratamento térmico, e muitas vezes nos projetos que eu já desenvolvi em container, eu acabei fazendo um fechamento interno para ficar com as paredes lisas, porque eu precisava de determinadas áreas azulejadas e tal. Então tudo isso é possível. O que é legal do container é a praticidade, porque é um produto que ele digamos assim, ele tem um período de utilização, né? Então, depois desse período ele é descartado pelas transportadoras. E quando ele é descartado, a gente pode comprar com um preço mais acessível, ele se torna barato, e aí a gente desenvolve algo em cima disso. Bacana. Um dos sentidos importantes das mostras de arquitetura é exatamente isso, mostrar soluções inovadoras, né? Essa é uma delas, né? Você disse agora, na Europa, nos Estados Unidos, até está um pouco mais avançado do que no Brasil, tem mais prática do que no Brasil em relação a isso. Mas lá é muito comum, até porque a mão de obra lá é muito escassa, ao contrário do Brasil. A gente tem muita mão de obra ainda, e principalmente a gente percebe agora, nesse período de crise, que a gente tem muitos desempregados que dependem exclusivamente da construção civil, porque são técnicos, né, braçais. Então a gente tem muito ainda esses profissionais no mercado. Lá fora não, lá é mais complexo, né? Então lá você precisa realmente deixar tudo programado, organizado por uma empresa executar, né? Legal, Kedson. Vou colocar na nossa prosa aqui o nosso segundo convidado aqui de hoje, o Bruno Mamoro, né?
com quem eu tive a oportunidade já de conversar lá na abertura da casa, né? Está apresentando o living da casa, não é isso? Exatamente. Aliás, um trabalho bastante interessante, e a gente também vai mostrar algumas imagens e pedir para que você explique o que o levou a essa criação do living da casa da casa. Bruno, esteja à vontade. E para você também, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi me proposto o convite, né? E o assunto, né? O tema do ambiente, que seria o living. E o que eu busquei como inspiração nisso? Hoje nós temos assim casais jovens ou até mesmo um pouco mais de idade que adquirem um imóvel já construído, uma casa mais velha, e consequentemente esse tipo de construção ele já vem com uma arquitetura um pouco mais rebuscada, uma arquitetura clássica, uma arquitetura mais detalhada. E o que eu sempre proponho, né, para esse tipo de cliente é o quê? Bom, vamos analisar o financeiro e também vamos pensar no trabalho no geral. Porque muitas pessoas falam assim, Bruno, eu comprei uma casa antiga aqui na Boa Vista, mas eu não quero, eu vou demolir. Eu vou botar para baixo e vou erguer uma nova. E eu procuro sempre analisar o imóvel no geral, estrutura, paredes, e tentar propor para o cliente Você chega a sugerir o contrário, não, pelo amor de Deus, não exatamente. Exatamente porque o material antigo, né, a decoração antiga, o acabamento antigo, ele tem características, tem traços que hoje a gente dificilmente encontra no mercado. E quando a gente encontra, normalmente ele vai ter um custo elevado, ele vai ser fruto da criação de algum artista, né? E isso acaba elevando o custo da construção. Em contrapartida também, quando a gente propõe reformar, muitas vezes a gente tem uma economia de dinheiro em relação a uma construção nova. E com tudo isso vale lembrar também que, pensando em meio ambiente hoje, nós temos que pensar no descarte desse material. Claro. Porque quando você coloca uma casa inteira para baixo, é muito entulho que você vai ter que descartar em algum lugar. Exato. Então o que é legal da gente propor? Em vez de botar para baixo, não, vamos modificar os espaços, vamos aproveitar o que a gente tem de mais belo aqui, restaurar, né, alguns itens de beleza única e trazer características do moderno para cá. E com isso a gente cria, né, a gente elabora uma arquitetura contemporânea, onde a gente vai unir traços de movimentos de arquitetura diferentes com uma harmonia bacana. E isso aqui é legal, né? Essa mistura, esse mix aí que é bacana, né? No trabalho de vocês, né? Exatamente. E sempre buscando a harmonia desses traços, né? Porque não adianta também fazer um samba de arquitetura lá dentro, que aí já descaracteriza, já fica uma coisa que, em vez de ficar bela, começa a ficar ridícula. E com tudo isso, um dos destaques do ambiente que eu tenho na minha casa é a automação residencial, né? Que é algo que já existe a nível mundial, e porém em Rio Preto ainda é algo que vem caminhando aos poucos. E eu quis destacar isso no ambiente. O living expressa exatamente isso, né? Esse up-to-date da casa moderna hoje, né? Isso. Então o que acontece? Nós temos lá um smartphone que fica no ambiente para simular o quê? Na verdade, se você tem essa automação na sua casa, de qualquer lugar do planeta que você tiver, que você tenha conexão à internet, você controla todos os itens eletrônicos da sua casa a partir do aplicativo do celular. Então eu consigo controlar a temperatura, a intensidade da luz, se eu quiser ligar o som, mudar a música, aumentar ou diminuir o volume, tudo isso ao toque do celular. E também alguns itens pré-programados, como a iluminação. Se eu quiser programar para meia-noite, minha casa inteira desligar, ela vai desligar sozinha, e às 7 horas da manhã ligar determinados pontos de luz, né? Ou deixar alguns ambientes pré-programados. Bom, se eu quero assistir um filme, eu aperto esse botão, já vai dimerizar todas as minhas iluminações para isso. Ou se eu vou receber uma visita, eu tenho uma outra programação onde vai alterar isso daí. Porque a iluminação, ela traz vida ao ambiente, assim como cor, o paisagismo bem elaborado. Todos esses itens são itens que, assim, juntos, eles trazem vida ao ambiente, né? Então a gente precisa saber mediar, ter esse controle de como fazer essa distribuição e como escolher os equipamentos certos. Bruno, tanto quanto o Kedson, em relação à sala de leitura, ele foi muito limitado pelo espaço físico, né?
E você também poderia ter criado um living maior, por exemplo. Existem casas com amplos livings, mas você propositadamente criou um espaço pequeno, né? Aliás, uma das lições que o Icasa deixa é exatamente isso, né? Que é possível fazer alguma coisa criativa, de bom gosto, em pequenos espaços, né? Com possível certeza. e até interessante economicamente, né? Que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o que vem acometendo muito hoje no imobiliário, pelo que nós percebemos, é que até os terrenos eles diminuíram de tamanho. Se você pegar um terreno que foi lançado no empreendimento na década de 80, 90, ele tem quase que o dobro do tamanho do terreno que ele é oferecido hoje, né, no mercado imobiliário. Até também os apartamentos. Então no Icasa ficou bem claro assim, para todos os profissionais e as pessoas que visitam, que você tendo uma assessoria bacana, né, um trabalho sério com um arquiteto, com um profissional, é possível você trazer toda a beleza e a qualidade de vida para espaços pequenos, né, elaborando com detalhes, com itens de decoração, com iluminação. Tudo isso traz o conforto para os ambientes e não precisa ser nada grande, né? Hoje a gente tem apartamentos pequenos, ou às vezes a gente encontra salas integradas dentro de uma casa, e com a ajuda do profissional você vai conseguir trazer isso para dentro do seu projeto, para dentro da sua vida. Você tocou num ponto que eu acho fundamental a gente aprofundar um pouco. A gente conversou com o Kedson agora há pouco exatamente sobre isso aqui. A importância da presença de um profissional de arquitetura nesse processo, né? Algumas pessoas podem até imaginar que, não, mas eu não posso gastar com arquiteto agora, mas na verdade não se trata de gasto, né? Se trata de, pode até resultar em economia, na verdade. Exatamente. Além de investimento, claro, mas há uma economia se você... Além de critérios de sustentabilidade, etc., muito importantes hoje que a gente não pode desprezar, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que acontece? O arquiteto hoje, ele vem se destacando no mercado, né? Ele vem aparecendo mais como não aparecia até um tempo atrás, isso é muito bom. Com o projeto de arquitetura, você consegue prever os espaços, né? Quando a gente apresenta um projeto humanizado, o cliente ele já tem ideia do que vai caber dentro desse espaço, porque até uma questão que é muito levantada para mim, imagino que para o Kedson também, quando a gente começa a erguer uma casa, quando a gente está só com tijolo, aquele ambiente escuro, né? O cliente entra e ele fala assim, nossa, mas vai caber tudo aquilo que você propôs aqui? A gente fala, vai. E realmente, quando a gente reboca uma parede ou depois a gente vem amaciando, que a parede, o ambiente ele se torna claro, ele amplia os olhos, né? E muitas vezes as pessoas assim, por não ter um projeto, não ter um acompanhamento profissional, ela ergue um tamanho suficiente, porém a hora que ela entra ela fala assim, não, ficou pequeno. Aí ela vai lá e manda derrubar e aumentar. E a hora que fica pronto, o resultado é diferente. Isso chama-se desperdício de dinheiro. Desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo. Quero só falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do profissional nessa questão aí, para tirar dúvidas Então, complementando o que ele falou, veja bem, eu tive a oportunidade de ser diretor regional do Conselho de Arquitetura, né, durante 2 anos. Então, eu tive acesso a algumas estatísticas e, por exemplo, as obras que tem um arquiteto assessorando, os clientes conseguiram economizar até 15% do valor da obra. Que não é pouco, hein? Que não é pouco, exatamente. Então você pega hoje aí em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 o metro quadrado, você tem uma noção de quanto esse cliente economizou. Só que nós temos uma questão cultural ainda aqui em Rio Preto. Ou seja, se o cliente ele puder fazer assim, o arquiteto ele vai fazer. Ele não consegue visualizar esse benefício de contratar um profissional. A gente está mudando isso aos poucos, né? Vocês estão mudando aos poucos. Eu estou no mercado há 20 anos e hoje o cenário é muito mais interessante, muito melhor do que há 20 anos atrás, né? E isso vem evoluindo a cada ano. Mas existe essa questão cultural ainda. Então, se não fosse realmente a burocracia que existe hoje no país, que exige, né, aprovações, que exige um acompanhamento, porque veja bem, nós arquitetos, nós somos responsáveis desde o desenvolvimento do projeto, ou seja, o cliente ele vai estar construindo algo que ele já viu o produto antes, ele consegue visualizar a casa pronta. Hoje nós temos softwares que mostram a casa ou o estabelecimento comercial exatamente como ele vai ficar depois de construído. Isso gera uma segurança para o cliente, né, Bruno?
E aí o que acontece? Ele fala, putz, que legal, agora é isso que eu quero. E se ele quiser mudar alguma coisinha, a gente muda em projeto. Não há necessidade de derrubar uma parede, sabe, de mudar um encanamento de local, essas coisas assim. Então, quer dizer, além de haver uma economia, você está prevendo futuros desgastes, vamos dizer assim. Claro que sim. Né? E, quer dizer, o cliente fica muito mais satisfeito e tal, com o resultado. Né? Então, isso é muito bacana, essa praticidade, toda essa tecnologia que a gente tem a oferecer para o cliente. E como eu disse, nós somos responsáveis desde o desenvolvimento do projeto, como também pela obra. Então, responsável por tudo, se houver algum problema que possa ocorrer, é responsabilidade isso, nós como responsável técnico de determinada obra, se algo acontece com um profissional, com um pintor, com um pedreiro que está ali, nós somos responsáveis por ele, porque ele está sob a nossa assessoria, entendeu? Então, é algo assim, a gente traz, na verdade, muita tranquilidade para o cliente, muita tranquilidade, e que muitas vezes, como eu te disse, por uma questão cultural, a gente não tem isso. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil, 50% dos profissionais da área da construção civil estão no estado de São Paulo. 50%. Desses 50%, metade está na grande São Paulo. Ou seja, nós temos cidades aqui na nossa região que não tem arquiteto, por exemplo. Você tem noção? Então, quer dizer, toda a obra está sendo feita sem a presença de um arquiteto. Exatamente, exato. Sem um profissional. Cidades, então, o que acontece? O profissional ele é fundamental desde de uma assessoria. Às vezes o cliente tem seguro, putz, será que eu compro esse terreno? Ou será que a gente pode assessorar, a gente pode ajudar nisso? Não, olha, os benefícios desse terreno é esse, os benefícios daquele terreno é outro. Os inconvenientes são esse e aquele, tudo. Exatamente. Até adianta gastos, né? Exatamente. E até mesmo numa reforma. Às vezes o cliente fala assim, será que eu reformo a casa ou eu vendo e construo outros? Quer dizer, a gente vai assessorar, a gente vai encontrar um denominador comum para deixar o cliente satisfeito. A gente vai mostrar as vantagens e desvantagens, de repente, dele reformar a casa dele, ou de repente ele comprar uma casa nova, ou o seu apartamento. Tem que se conversar sobre isso, né? Debater sobre isso. Isso é muito bacana. Outra coisa que eu sempre tenho vontade, toda vez que eu converso com arquitetos, eu tenho vontade de perguntar, é a questão de quando surgem conflitos conceituais em relação ao cliente, por exemplo. Você imaginando a construção de uma casa, etc., de uma residência, às vezes até de alto padrão, não necessariamente, mas às vezes até de alto padrão, e de repente o cliente aparece com uma ideia ali que pode não lhe parecer, ao arquiteto pode não parecer muito atual, muito moderna, muito up-to-date, sei lá, e aí, se ele chegar a propor, por exemplo, que gostaria de colocar ali um nicho de santos, por exemplo. Eu sei que nem todo mundo gosta disso, tem gente que gosta e admira, etc. Mas quando aparece um conflito desse, e aí? É tarefa do arquiteto resolver essa questão, né? Sim. É muito importante nós termos uma conversa, né, tem clara. Que conhecer o cliente. Conhecer o cliente. Na verdade, assim, o que seria bom se a gente conhecesse realmente o cliente, a vida dele, né? Porque às vezes uma reunião de 2 ou 3 horas que você bate um papo, você não consegue captar. Você pode né? ter uma, e a pessoa, às vezes, ligeira impressão. Um pouco, mascara um pouco o que é a vida dela no real. Mas a conversa sincera é muito fundamental para esse tipo de situação, onde a gente vai conversar, a gente vai achar um ponto em comum, né, numa conversa desse tipo, e realmente encaminhar e dar o nosso máximo para que aquilo que o cliente deseja venha se tornar realidade. É possível encontrar uma solução. Com certeza. Complementando, é o seguinte, o papel do arquiteto, na verdade, é traduzir o sonho do cliente. Sim. Então, quer dizer, o cliente ele tem aquele sonho... Você tem que respeitar. Com certeza. E aí ele veio acumulando aquela reserva, aquele recurso para poder construir a casa dele, só que ele não sabe pôr aquilo no papel, às vezes ele não sabe produzir. Claro. Só que nós estamos preparados para absorver tudo isso que ele idealizou, colocar no papel e realizar o sonho dele. Esse é o nosso papel. E realizar de que forma? De uma forma harmônica, né? Uma forma que ele se sinta confortável. Tem a questão, a gente estava falando do mercado imobiliário, né? Tem a questão da valorização comercial. Então, muitas vezes a gente precisa orientar o cliente e falar, olha, isso que você quer é importante para você, mas se amanhã de repente você for vender a casa, de repente você tem alguma barreira e tal. Então o nosso papel é orientá-lo para realizar o sonho dele da melhor forma possível, também atendendo o mercado. Em geral, vocês estão se relacionando com clientes, vocês se relacionam com casais, não é isso? Com marido e mulher, normalmente com marido e mulher. Etc. Tem alguém mais complicado nessa relação aí? O marido ou a mulher é mais complicado na hora de resolver essa questão?
Olha, eu já tive várias experiências assim. Eu acredito que nós somos mediadores disso daí. Entendeu? Quase que um porque psicólogo, as necessidades do homem é diferente das necessidades da mulher, que a mulher deles. Então, o que acontece muito, os clientes chegarem assim, assim, ó, a esposa falou, ó, a cozinha e os quartos eu cuido, o resto da casa ele que vai cuidar, tal. Então, assim, mas na verdade a gente consegue encontrar um equilíbrio nisso daí e agradar a ambos. O principal é ter a conversa com os dois, né? Nunca fazer algo escondido um do outro, ou ouvir só a opinião de um. Por isso, assim, é importante, em tudo que você for definir dentro de uma casa, você ter a opinião dos dois. E tem vários componentes dessa história, né? Exatamente. A questão financeira é um desses componentes, né? Quer dizer, às vezes determinada ideia pode esbarrar num investimento maior, etc. Sim. E o bacana é que, às vezes, você falou de casais. Mas às vezes vem uma família, né? O marido, a mulher e 2, 3 filhos. O grau de complexidade é um pouco maior, eu imagino. Sim, né? sim, mas é bem bacana que quando tem essas situações, normalmente os pais dão a liberdade para os filhos de pedir, né? Pedir pra gente algumas características que eles queiram dentro do quarto, dentro do próprio banheiro deles. E é bacana trabalhar isso também. Que bacana, eu queria agradecer muito a presença de vocês, já estamos chegando no final do nosso programa, eu falei que passava depressa o tempo, a prosa quando é boa, né? A conversa passa logo. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês e vamos reafirmar o convite para as pessoas que quiserem ainda, até o final da semana, visitar a Icasa no Iguatemi Shopping Center. Exatamente. Podem fazê-lo, né? Vai ser muito interessante. Até no começo, quando a gente fez aquela primeira matéria na inauguração da Icasa, eu lembrava sobre a importância de algumas pessoas que visitassem o local, visitassem mais de uma vez. Até para voltar a conversar com o profissional que estivesse lá, para prestar atenção em alguns detalhes em relação a isso. E agora esse tempo está acabando. A mostra vai até o próximo domingo, né? Exatamente. E as pessoas têm que aproveitar, então, lá no Iguatemi, é local de fácil acesso, é só se informar ali. Primeiro piso. Isso. Então vamos convidar as pessoas para comparecerem lá. Estejam à vontade, por favor, Bruno. Começa por você. Ó, a porta da nossa casa está aberta, de coração, e que vocês venham visitar a gente lá. Não só a mim, mas todos os profissionais que estão lá, que a gente fez um serviço bem bacana, um trabalho desenvolvido em parceria com muitas empresas aqui na cidade. Com certeza vocês vão se identificar com muita coisa lá dentro. Acho que tanto no living do Bruno quanto na sala de leitura do Kedson tem alguns trabalhos da Norma Vilar, né? Ou estou enganado em relação a isso? Acho que os dois têm, né? A Norma é fantástica em relação ao trabalho da Norma, é fantástico, né? Ela é mais uma das artistas mais conceituadas aqui do Brasil. E a gente não podia deixar de prestigiá-la, né, dentro do nosso projeto, né? Inclusive, já que você citou ela, eu fiz uma proposta para que ela desenvolvesse algo que retratasse São José do Rio Preto. E as duas telas que você vê na lateral esquerda, ela retratou alguns edifícios históricos de Rio Preto. São referências urbanas de Rio Preto, né? Sim, exatamente. É o caso do Mercadão, é o caso do Teatro Municipal, enfim, tem... Um deles que está lá na sua sala de leitura é a estação de trem, né? Isso, é a estação de trem e o Teatro Municipal. Gente, vale a pena conhecer, hein? Quem ainda quiser, é até domingo, né? Isso, a gente aguarda vocês lá, vocês vão gostar muito do nosso trabalho. Sempre no horário de funcionamento do shopping, não paga-se absolutamente nada para visitar a Icasa, isso que é importante. E os profissionais, se der sorte, alguns profissionais você vai encontrar ali, pode dar para conversar com eles, não é isso, Kedson? Sim, é isso mesmo. Bruno e Kedson, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Zé. Parabéns pelo trabalho. E sempre que quiserem, voltem aqui para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes, tão interessantes, tão bacanas como esse que a gente conversou hoje. Volte sempre, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.